Olá, queridos alunos. Finalmente vamos finalizando aqui nossa discussão sobre Revolução Industrial. E chegamos então à última aula em slides para que nós discutamos um problema, né? Um problema teórico, um problema factual da sociedade contemporânea, qual seja a desindustrialização, ou melhor, a pós-industrialização. Acabamos de ver o nascimento da sociedade industrial e durante todo o curso de História Contemporânea vamos discutir vários problemas advindos e ocorridos nessa sociedade industrial, mas, sobretudo, é importante notar que aquela perspectiva que se tinha no século XIX, que o mundo ia ser dominado pela indústria, que todos os empregos seriam na indústria, demonstrou-se uma falácia. Das oficinas, aquelas antigas oficinas que discutíamos na outra aula, chegamos à industrialização, uma realização que deixou a sociedade quase orgulhosa de si própria. E agora estamos com o momento da desindustrialização. Mas o que significa desindustrializar? Quer dizer que não teremos mais fábricas? Vejam, a pós-industrialização que falamos, ou desindustrialização, é porque parte do emprego na indústria diminuiu. Lembram-se que a industrialização inglesa contou com o fato da Revolução Agrícola dispensar uma parte dos trabalhadores, e esses trabalhadores, esse excedente, contribuiu muito para o desenvolvimento das fábricas, para a inovação e automatização e enfim, produção fabril mesmo. Acontece que não é mais assim. As pessoas estavam acomodadas, trabalhando em fábricas, as fábricas empregando, né, muitas pessoas, e de repente as fábricas começam a dispensar trabalhadores, a escolher países com uma carga de impostos menor e também escolher países em que o empregado não seja tão caro e ainda assim qualificado. Pois é, isso porque a indústria não precisa mais de tantos trabalhadores. A indústria pode se dar ao luxo, hoje, de ter uma elite de empregados. O operariado é uma parcela menor de trabalhadores nos dias de hoje. O proletariado, ao contrário do que se imaginava, não se transformou nas massas de trabalhadores. Não, hoje o operário de fábricas automobilísticas é praticamente uma elite muito bem formada, uma elite tecnicamente com uma qualidade muito elevada. E cada dia menos se precisa de um trabalhador braçal numa indústria. Mas, afinal, o que aconteceu?
Por enquanto, vamos falar que o diagnóstico é que a indústria não é mais responsável pela grande geração de empregos no mundo. Precisamos partir desse início, né? As empresas automobilísticas precisam cada vez menos de trabalhadores braçais, precisam cada vez mais de trabalhadores muito qualificados que acabam dominando grande parte do processo produtivo. Aquele filme extraordinário do Charlie Chaplin, uma pessoa que só apertava parafusos, não interessa mais para a indústria. Hoje a indústria quer operadores que pegam um carro, né, ainda montando a lataria e entregam a lataria pronta no final do processo produtivo. Um único trabalhador. E aí, algumas questões. A redução da participação da indústria no emprego deve ser vista com preocupação. Autores, economistas, chegaram a dizer que o emprego estava acabando no mundo. O emprego nas indústrias. O declínio desses empregos seria causado pelo quê? Fatores internos das economias avançadas ou fatores externos, porque outras economias se desenvolveram. Vamos lembrar que as indústrias inglesas dominavam, né, o processo produtivo da maioria das mercadorias consumida na África, na América, né? Será que esses lugares criaram seus próprios processos de industrialização? Então, é notável que nos países desenvolvidos o processo de desindustrialização tem como marco a década de 70 e na América Latina a década de 90. Não é à toa que na década de 70 a Europa enfrentou enormes greves e no Brasil surgiram os grandes sindicatos na década de 90. Tudo isso é sintomático desse processo, não é, de desemprego dentro das indústrias. E com isso se observou um processo, né, de redução persistente da participação do emprego industrial no total do emprego nos países. Esse é o processo que chamamos de desindustrialização. Mas significa que as fábricas acabaram? Que a industrialização não vai existir mais? Vejam, as economias mais avançadas, né, tiveram uma produtividade do trabalho que ocorreu mais na indústria do que nos serviços. Foi possível automatizar processos produtivos na indústria, enquanto nos serviços ficou mais difícil. Pensando aí em serviços, por exemplo, restaurantes, hotéis, viagens, né? Nesses, a automação foi menor. E verificada, então, a semelhança de produção de tendências nos dois setores, observamos que a produtividade no setor dos serviços possibilita que o setor absorva parte crescente do emprego total. Hoje, um hotel emprega mais do que certas fábricas. Uma empresa de transporte emprega mais do que
certas fábricas, o setor, né, gastronômico emprega mais do que algumas fábricas. Já nas indústrias, o rápido crescimento de produtividade levou à diminuição de parte do emprego do setor. E aí, bom, a gente precisa se indagar. Isso significa, com a desindustrialização, que estamos diante de uma economia estagnada ou em queda? Estamos diante de um apocalipse em que, sem aquele grande processo industrial que empregava tanta gente, significa que a sociedade, ou melhor, a economia ficou estagnada? Estamos andando para trás? Olha, na verdade, a desindustrialização não se confunde com queda da produção. Nós produzimos mais carros, mais brinquedos, mais panelas, mais tecidos, com menos trabalhadores em indústrias. A simples expansão da produção industrial não é prova da inexistência de desindustrialização. Quando notamos que os produtos, né, industriais dominam o mundo, não significa dizer que a indústria é robusta em empregar. Ao aumentar a produtividade, a capacidade de colocar mais produtos no mercado, não significa que não temos um processo de desindustrialização. Ou seja, as fábricas ficam menores, mas produzem mais. A desindustrialização pode ser observada por seus aspectos positivos, quais sejam: aumento da produtividade. Hoje é possível ter acesso a produtos que antes eram de luxo. As indústrias estão em todos os lugares, não só na Inglaterra, não só na Europa. Os tigres asiáticos, o próprio Brasil, a Índia, em vários lugares, as indústrias, né, se desconcentraram daqueles antigos lugares onde ficavam. Além disso, temos produtos com conteúdo tecnológico admirável. A cada dia nós temos a automação da casa com produtos vindos das indústrias. Temos um maior valor agregado nesses produtos. Uma indústria é capaz de pegar um pedaço de pau e transformar na Alexa. Imagina o quanto se agrega de valor a isso. E, por outro lado, temos cada vez mais os países se notabilizando em especialização da produção. Não podemos abrir mão também de ver os aspectos negativos. Muitas vezes, na especialização, vamos notar que alguns países voltam a uma situação de reprimarização. O que significa isso? A venda de commodities, a venda de produtos com pouco valor agregado. Vemos que países que ficam especializados em vender
insumos para as indústrias. E vemos um aumento da taxa real de câmbio. Aqueles países que teriam mais forças, teriam uma moeda mais valorizada, e aqueles que têm menos força, com uma crescente depreciação da sua moeda. Isso tudo na hora de fazer as trocas. Bem, vocês já devem estar imaginando que nesse quadro aqui poderíamos incluir a pecuária brasileira, a agricultura brasileira, mas pensemos o quanto a nossa agricultura, mesmo vendendo a carne verde, sem beneficiar muito, o quanto tem de valor agregado ali. Hoje, a agricultura passa por um processo de mecanização muito forte. Por isso se fala em agronegócio ou agroindústria. Vamos pensar um pouco isso, infelizmente não nesta aula. Muito bem. Entre 1960 e 1970, a União Europeia vai experimentar um ganho na produção, um enorme ganho na produtividade e uma queda geral de empregos no campo da indústria, porque temos uma outra curva aqui, uma curva. Eu vou pegar o laser aqui para mostrar para vocês. Uma curva cinza, que é a curva de serviços, que é tão produtiva quanto a de indústria. Produtiva não, em volume de produção, mas a produtividade da indústria é muito maior do que a de serviço. Por isso, a de serviço absorve grande parte da mão de obra, enquanto o trabalho industrial vai tornando os postos cada vez mais raros. E esse é o quadro que se estabiliza no pós-1973. Muito bem. Falando de União Europeia, só para que entendamos um pouco esse processo. Houve um aumento da produtividade industrial e uma redução no crescimento, né? Uma redução rápida do crescimento da produção europeia e um declínio do emprego. Ao mesmo tempo, tivemos na União Europeia uma diminuição da produtividade do setor de serviços, uma redução da produção, mas um enorme aumento de emprego. Então, a população europeia hoje está mais empregada em serviços do que em fábricas. Voltamos, então, aos índices. Dessa vez, entre 1960 e 2000, a mesma tendência continua se observando no campo dos produtos industriais, enquanto o emprego nos serviços, hotéis, restaurantes, serviços de limpeza, etc., sempre empregando mais. Vejam que a produtividade do setor de serviços é sempre muito menor do que a das indústrias.
A União Europeia, portanto, vai sofrer, antes inclusive da pandemia, uma diminuição da produtividade no setor de serviços. Será por quê? Porque os serviços se tornaram muito especializados. Então, é preciso contratar um cozinheiro, mas esse cozinheiro ele tem que ser um especialista numa determinada área gastronômica. Já nas panificadoras, teremos outro tipo de pessoa dedicada a essa tarefa. Os garçons, as pessoas que realizam a limpeza. Então, esse serviço vai se tornando cada vez menos produtivo, precisando absorver mais gente. E isso aumenta o emprego, é evidente. Enquanto no campo da indústria, né, há uma redução rápida do crescimento da produção. Vamos mais uma vez voltar ao nosso índice e tentar fazer algumas conclusões. Como resultado, entre 73 e 2000, a União Europeia foi capaz de aumentar sua produção de manufaturados em cerca de 50%, enquanto diminuía 30% dos postos de trabalho nessas fábricas. Ao mesmo tempo, para continuar aumentando sua produção de serviços para turismo, para as escolas, para a limpeza, etc., né? Tudo isso levava a um aumento de emprego de mais de 50%. Não é à toa que hoje temos claro, a engenharia é muito, muito, muito importante no país. Medicina eu colocaria em serviços. Fisioterapia, por exemplo. Nutricionismo. Gastronomia. Vejam como muda a tônica nas universidades. As universidades hoje, as faculdades, elas vão criando habilitações, porque esse setor de serviços absorve muita gente, né? Oferece muito emprego, mas vem exigindo especialização. Não é à toa que algumas faculdades vêm se dedicando a formar baristas, a formar fisioterapeutas especializados em dermatologia, fisioterapeutas geriatras. Então, esse setor de serviços domina, inclusive, as universidades nos dias atuais. E não vou ler todo esse nosso item aqui, até porque ele está um pouco defasado, 1960 e 1998, mas só para ilustrarmos, né, a China com um crescimento industrial grande, o leste da Ásia, tirando Japão e China, também, né? A América também crescendo muito, né? Enquanto o primeiro mundo continua alavancando a produção industrial. Mas há uma distribuição hoje. Então, define-se desindustrialização não como o fim das fábricas, mas como a perda persistente de participação das indústrias no valor adicionado
do produto e no emprego de um país. O processo não tem em si, em princípio, nenhuma implicação exatamente positiva ou exatamente negativa para o bem-estar social. As implicações dependem do que acontece com o emprego e a produtividade, tanto na indústria como em outros setores da economia. Com o barateamento dos produtos manufaturados, sobra no salário dinheiro para usar em outros setores da economia, como serviços, comer fora de casa, tratar a terceira idade, recuperar o corpo para que ele dure mais, não é? Então, esses serviços que têm uma produtividade cada vez menor, sim, porque são muito especializados, vão empregando cada vez mais pessoas. E só é possível consumir esses serviços porque os produtos industrializados tornaram-se cada vez mais baratos. E se a perda de empregos industriais resulta dos ganhos em produtividades no setor e, além disso, tem como contrapartida a geração de empregos de uma elevada produtividade em outros setores, então podemos dizer que as mudanças são o resultado da dinâmica, do progresso técnico e da demanda de desenvolvimento. As pessoas querem suas casas cada vez mais tecnológicas, elas querem cada vez mais acesso a bens, né, que não só industrializados, mas como, por exemplo, uma comida de qualidade, uma comida que, por exemplo, seja vegetariana, que seja produzida por famílias, em pequenas propriedades, alimentos que respeitem o meio ambiente. Esse setor de serviço vai se tornando cada vez mais especializado e demandando cada vez mais trabalhadores. Enquanto a indústria, para fazer, por exemplo, carros, precisam cada vez menos trabalhadores. Claro que aqui no Brasil, o carro é muito caro. Nossa, muito caro. E vivemos um momento muito ruim da indústria automobilística, que eles estão saindo do Brasil e os carros vão ficando cada vez mais caros. Mas carro ficar caro não é uma coisa ruim, gente. Sim, porque as pessoas precisam começar a usar transportes coletivos. A aposta nos países mais desenvolvidos não é no carro para um indivíduo, mas é no transporte coletivo. Então, trens, metrô, ônibus, isso que é o legal. E carros compartilhados, né? Hoje nós temos as propostas de carros compartilhados. O Uber iniciou isso. Há, inclusive, entre meus colegas do direito, a discussão sobre a falta de direitos dos trabalhadores de Uber, que eles chamam de uberização do trabalho. É muito importante, né? Discutir isso é muito importante, assim como na época da Revolução Industrial foi muito importante discutir a formação dos sindicatos para proteger a mão de obra, temos que discutir como proteger os motoristas de ônibus, como proteger esses motoristas de aplicativos,
Mas é evidente que as pessoas vão continuar optando pelo Uber. Eu próprio não tenho mais carro. Eu não gosto de dirigir, eu não tenho mais carro. Se eu preciso me deslocar, eu uso Uber. Se eu preciso fazer uma viagem, eu posso alugar um carro super legal, super automático, porque eu vou usar só uma parte do ano. Não tenho que pagar IPVA, IPTU, não levo multa e por aí vai. Então, essas questões vão transformando a nossa sociedade. Hoje também nós temos uma proposta de ninguém morar mais, assim, comprar um apartamento e morar definitivamente, né? Não, hoje vem acontecendo a uberização das residências. Não estou falando, né, de alugar um apartamento para ficar alguns dias numa outra cidade. Não, não. Estou falando mesmo desses prédios em que você vai habitar só com a roupa do corpo e alguns utensílios que você ama. O resto, móvel, essas coisas, larga tudo para trás. Mora lá, daqui a um pouco você está aborrecido, a vizinhança já não é legal, está ouvindo barulho que não quer, muda, tá certo? Por que isso? Porque os setores de serviços vêm se reinventando todos os dias. E Robert Rawhorn, ele vai falar desse conceito da desindustrialização e ele vai tentar nos mostrar fatores internos e fatores externos. Dos internos, ele mostra o crescimento da produtividade, a inelasticidade da renda, o que significa que as pessoas elas vão comprar uma determinada quantidade de produtos, mas elas querem cada vez mais gastar em serviços. Além disso, espaços especializados de produtividade. Quando olhamos para os tigres asiáticos, nós sabemos que grande parte do material para computadores hoje se produz na Coreia, na China, mas esses produtos viajam e são montados em outros países. E assim, a participação desse setor de serviços no PIB aumenta muito e cai a participação das indústrias. É nisso que temos que focar o desenvolvimento econômico. É nisso que temos que olhar o limite das rendas das economias industrializadas. E esse é o contexto da especialização produtiva. Então, repetindo, a desindustrialização, né, se relaciona muito com esse processo de economia globalizada, né? Vamos lembrar que uma das questões do Trump era exatamente essa tal de globalização que transformou algumas cidades industriais dos Estados Unidos em cidades fantasmas. Alguns países podem se especializar na produção de manufaturados intensivos, esses países que produzem chips ou ventoinhas de computador, né? Ao passo que outros podem atuar em manufaturados intensivos em trabalho não qualificado, que seria o lugar onde se fariam as montagens de computador. O padrão de desenvolvimento, ele gera a redução do emprego industrial, termos relativos, no primeiro grupo, por causa da grande produtividade, e aumento do emprego industrial no segundo grupo, ou seja,
Nesses lugares onde você monta esses computadores, você precisa, claro, de mais trabalhadores. Eu gostaria de concluir, então, que a desindustrialização acaba um pouco mitificada. Por quê? Porque se acha que é o fim do emprego. Não é. Como nós vimos, há uma liberação de mão de obra que é absorvida em outros setores da economia. Mas isso tudo depende, evidentemente, de como essa economia se organiza, o quanto a sociedade é capaz de se organizar em torno desse novo mundo, esse mundo em que a alta produtividade das indústrias transformam os produtos manufaturados em uma pequena parcela dos seus gastos, do gasto do trabalhador. Uma TV na década de 70, quando eu era criança, era tão cara que eu acho que meus pais foram ter uma televisão em casa quando eu tinha aí meus 7 anos, né? Uma TV colorida, nem lembro direito quando foi que nós tivemos. Assisti muita TV colorida pela janela da casa dos outros. Porque ter uma TV, hoje em dia nem é necessário mais ter TV. Vamos falar a verdade, né? A TV, uma TV numa casa resolve o problema de assistir um filme. Não precisamos. Antes se tinha TV em todos os cômodos da casa, até na cozinha. Hoje você não precisa de televisão. Se você tiver uma boa tela de computador, você não precisa de televisão. Se você é alguém que gosta muito de assistir filmes, aí uma televisão maior vai te causar maior conforto. Mas vejam como os televisores ficaram baratos e como eles estão concentrados em poucas indústrias, porque poucas indústrias são capazes de fornecer ao mundo, fazer uma enxurrada de televisão no mundo. Enquanto, para se obter a comida em casa, é preciso ir a um supermercado, né? Passar horas num supermercado comprando alimentos, ou ir a uma feira se você quer um alimento de mais qualidade. Você precisa ter na sua casa determinados produtos para realizar fazer a comida, né? Cozinhar, assar, etc. Você muitas vezes se espanta mais com o preço da carne do que com o preço da televisão, mais com o preço da carne do que com o preço do fogão. Então, vai sobrando espaço no salário do trabalhador para adquirir serviços. Por isso as pessoas viajam mais. Se não vão para a Europa, se não vão para a África, vão pelo menos a outro estado. Se não vão a outro estado, vão a outras cidades. Hoje as pessoas podem usar vários tipos de serviço para se deslocarem. Então, é preciso observar que aquela industrialização que falamos no início, ela muda muito no século XXI. É um novo contexto, uma nova economia, não sem sustos, não sem produzir choques culturais, né? Porque quantos operários ficaram desempregados e tiveram que se adaptar ao setor de serviços? Quantos deixaram de ser operários para se transformar em garçons, para se transformar em cozinheiros, para se transformar em motoristas de aplicativos e por aí vai. E
causar essa mudança, sem dúvida nenhuma, causa muito estresse ao trabalhador, causa muita insegurança por não termos ainda tudo isso legalizado, né? E os governos? Os governos precisam acompanhar essa velocidade das mudanças. Bom, eu agradeço a atenção que vocês me deram até agora e aqui finalizamos, finalmente, Revolução Industrial.